Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 16 de abril de 2026, a gente pede a bênção e a proteção divina de nossos anjos de guarda, Arcanjo Miguel, Rafael, Gabriel, os 8 arcanjos de Deus. Peço a luz divina de Deus, através da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, aos guias, mestres e mentores, meu Pai Olorum, meu Pai Oxalá e meu Pai Fá, que possa abençoar para que a gente possa passar a mensagem necessária nessa leitura, que possa vir ajudar a todos, a quem neste momento chegar essa mensagem. Que a paz esteja sobre nós, que os guardiões e os guardiões possam nos proteger nesse trabalho, para que nenhuma energia densa e contrária possa se aproximar com o intuito de fazer o mal. Que essa leitura seja através de nosso Pai Fá, nos trazendo a luz, a bênção e a proteção divina, para que seja exatamente o que os mensageiros de Deus querem que eu passe para vocês, né, para todos nós, que essa é uma carta de conhecimento, de autoconhecimento, de ajuda do que nós estamos vivendo neste momento, para que a gente possa ser auxiliado através dos espíritos elevados, para que possa nos ajudar, fortalecendo e fortificando meu campo de ação, para que nenhuma energia densa e contrária se aproveite dessa situação. Eu agradeço a Deus por esse momento. Eu convido a vocês, neste momento, estarem num lugar tranquilo e sereno, para que a gente possa fazer primeiro uma respiração funda, para que a gente possa respirar tranquilo, sereno, para que depois a gente consiga, na verdade, as mensagens, né? Vamos primeiro nos conectar com a gente, porque a gente vive no mundo terreno, são muitas informações, a gente fica às vezes preocupado com uma coisa e com outra. Então vamos tentar neste momento respirar fundo, sente ou deite, veja da forma que vocês acharem melhor. Se puderem ficar no lugar bem tranquilo, é melhor. Procurem tentar absorver a mensagem da melhor forma possível. Caso queira ouvir várias vezes, façam isso, porque isso aqui é um despertar da luz, para que a gente possa intervir, para que a gente possa aprender com os conhecimentos e que possa nos ajudar e ajudar a todos. Esse é o intuito, né? Caso alguém esteja interessado numa leitura particular, é só entrar em contato, dizendo que essa leitura é para todos nós, então cada um só pega aquilo que realmente o coração e o espírito de cada um sentir, né? Que a conexão seja trazida para nós com muita luz, muita bênção, muita paz e muita proteção. Por isso, neste momento, eu peço que vocês vamos respirar fundo. Respira fundo, segura contando 3 no mental, solte devagar. Respire fundo novamente, segura, solta devagar, mais uma vez, respire fundo, segura e solta devagar. Que a luz divina de Deus esteja sobre nós, trazendo todo o conhecimento necessário nesse trabalho, que ele seja de muita bênção, muita luz e muita proteção, que os nossos pais e mães orixás nos abençoem, fortalecendo e fortificando cada vez mais. Começamos com as cartas de tarô, a gente pede que o conhecimento possa ser trazido para que a gente possa entender o nosso verdadeiro sentido, o que nós precisamos saber, quais são os ensinamentos, o que a gente precisa melhorar, o que vai nos ajudar a fortalecer nesse trabalho da noite de hoje. Vamos lá então. Que a luz divina esteja sobre todos nós, abençoando e protegendo esse trabalho da noite de hoje. Primeiro eu vou colocar todas as cartas e depois eu vou explicando gradativamente para vocês, tá bom?
tarô é um conhecimento para que a gente possa se conhecer cada vez mais, né? Eu sei que às vezes não é para todos, nem todo mundo está preparado, de repente não é o que vocês gostariam de ouvir, é o que é necessário ouvir neste momento, né? Então fique tranquilo, fique em paz, aquilo que for realmente que couber para o coração de cada um, como transformação, porque a transformação se dá de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? A mudança só acontece quando a gente quer essa mudança, né? Ela só vai se dar quando realmente a gente conseguir entender o verdadeiro sentido, né? O que nós estamos fazendo, né? Qual o sentido? Jesus já dizia, né? Conheça a ti mesmo e viverás melhor, né? Então a gente precisa tentar conhecer, há várias formas da gente poder se conhecer, né? Para que a gente possa aprender o verdadeiro sentido da vida, né? Para que a gente possa cada vez fortalecer e fortificar os nossos caminhos e pedir a bênção e a proteção. Mas vamos lá. Aqui é como fosse o nosso corpo e aqui é o que está ao nosso lado. Então, na nossa cabeça a gente sai com uma carta muito boa, né? Que é a carta da Imperatriz, né? Essa carta, a gente pode dizer, saindo na nossa cabeça, eu acho assim maravilhoso, é uma carta. A Imperatriz, ela é simbolizada pela nossa mãe Oxum, né? É a nossa mãe que nos abençoa, que nos protege, né? É a mãe da fertilidade, né? É a mãe do amor, é a mãe da prosperidade, da beleza, do ouro. Então, assim, ter saído com essa carta na nossa cabeça é muito, muito bom mesmo, porque tendo a mãe que nos abençoa, que nos guia, que nos fortalece, que nos fortifica, é muito bom, porque é sinal que nós estamos realmente direcionados para o nosso Deus Pai maior, para que a gente possa realmente fazer uma construção de vida melhor, para que a gente possa realmente caminhar melhor sobre as nossas vidas, fortalecendo e fortificando os nossos campos de ação, né? A mãe é aquela que ela nos abençoa, é aquela que nos abraça, é aquela que nos dá força, né? Que fortalece e fortifica os nossos caminhos, abençoando cada vez mais, né? Fortalecendo e fortificando os nossos campos de ação, com muita luz, com muita bênção, com muita proteção. Então, que ela possa cada vez mais nos direcionar, né? Porque Maria é a mãe de Jesus, como todas as nossas mães, né? Que nos abençoa, né? Então, que ela possa trazer, sim, pra gente sempre a clareza espiritual, porque eu sei que a gente vive num mundo de matéria, ela também é a mãe do ouro, né? Então, que ela possa nos revestir, mas a gente precisa ter discernimento mental, porque, assim, a riqueza, ela precisa ser espiritual primeiro, porque assim a gente consegue ter o equilíbrio. Porque se ela for só física, a gente acaba se perdendo e a gente acaba, na verdade, tudo aquela conquista, tudo aquilo que a gente conseguiu e conquistou, a gente acaba se perdendo novamente, né? Então, assim, é muito interessante. No nosso cardíaco, olha para vocês verem como é interessante, né? Porque no nosso cardíaco também cai, essa carta também representa também Oxum, né? Ela também representa a plenitude, né? A Senhora do Ouro, da riqueza, e também é representada por Oxumaré, que né, o nosso pai Oxumaré, que são ciclos, né? As transformações, o sucesso, as conclusões, né? E Oxumaré também é o orixá da paz, né? Do amor e da paz. É a conexão divina. A gente fala que Oxumaré é a conexão do arco-íris, né? A ligação do céu e terra, onde eles vêm trazer para a gente a paz, a plenitude, o amor, a benção, né? Então, que bom que no nosso cardíaco, porque tudo realmente começa no cardíaco para depois ir para a nossa parte cerebral, para a nossa cabeça. Então, assim, que bom que a nossa conexão está bem equilibrada, fortalecendo e fortificando os nossos campos de ação, né? Para que a gente possa realmente fluir nessa terra, né? Para que a gente possa também entender o nosso verdadeiro sentido de estar aqui, né? Porque às vezes a gente não entende o nosso verdadeiro sentido, né? Então, assim, a gente precisa sempre estar dentro do nosso coração,
a gratidão profunda sobre todas as coisas, mas principalmente pedindo a bênção e a proteção, porque a boca fala o que o coração tá cheio, né? A gente sabe disso, né? É um provérbio que o povo fala, mas é uma verdade, né? Ninguém consegue emanar para fora aquilo que não sente dentro. Se você não sente amor, se você não sente alegria, se você não sente prosperidade, se você, na verdade, está sempre invocado por uma energia contrária, é complicado a gente conseguir, né? Como é que a gente, vamos lá, a gente tá aqui no nosso cardíaco, graças a Deus, com nossa mãe Oxum, que é a Deus do ouro, nós estamos pedindo também. Mas a gente está em equilíbrio, né? Com os dois mundos, céu e terra. Que bom, isso é muito bom. Isso é uma carta, assim, que mostra que a maioria das pessoas estão no direcionamento ligado mais ao lado espiritual. Isso pra gente é maravilhoso. Porém, nos nossos pés a gente tem essa carta, né? A carta da morte, né? Não é a morte física, né? Geralmente as pessoas falam, vai ser morte física. Não é só a morte física, é a morte das nossas... Essa carta, ela é regida por nosso pai Omulu e nosso pai Obaluaê, né? Porque ela refere-se a transmutações, né? A mudança, a cura, o fim, o renascimento. São as transformações radicais dos nossos ciclos. Então, assim, nos nossos pés, nós vamos ter muitas mudanças. Às vezes pode doer muito essa mudança, porque, assim, a morte, na verdade, por que ela é uma transformação? Porque a gente ficou uma vida inteira vivendo daquela forma, talvez com crenças limitantes, com formas, achando que só era aquilo e, de repente, tudo morre. Mas para morrer, para renascer o novo, por isso que chama transformação, né? Tanto é que o nosso pai, o Mulu, ele não é só o pai da passagem, ele é o pai da transformação mesmo. Às vezes algumas coisas a gente vai ter que mudar alguma forma de nós caminharmos para que a doença, que de repente a gente pode estar numa estagnação e de repente isso está trazendo muita doença. Então, para que a gente saia dessa doença emocional, física, energética, a gente vai ter que fazer algumas mudanças e através dessas mudanças que a gente vai acontecer a morte, porque quando faz essa mudança, a gente faz uma transformação e nessa transformação, automaticamente, a gente acaba mudando tudo, né? E a morte, na verdade, por que é uma transformação radical de ciclos? Porque é necessário. Porque a gente acha, a gente tem uma tendência de achar que tudo está conforme o nosso controle. Mas, na verdade, nada sempre foi Deus, né? O controle é divino, é de Deus, né? Nada está no nosso controle, sempre foi Deus. A gente que tem essa ilusão, né? De achar, eu faço, eu aconteço, eu controlo. Na verdade, não tem nada que a gente controle. Faça esse controle. O controle é divino, é de Deus, né? Deus que está no controle de todas as coisas, Ele que é o condutor de todas as coisas, Ele é o realizador de todas as coisas, só a Ele compete. Então, quando a morte chega, quer seja ela física, né? Começo, meio e fim, por isso que é começo, meio e fim. Então, assim, não está muito nas nossas mãos, né? Se não for uma física, vai ser realmente energética e de transformações, né? São novos passos, né? É necessário que isso aconteça para que, às vezes, a gente consiga até cumprir com a nossa missão. Qual é a nossa missão de estarmos aqui encarnado, né? A gente não está encarnado só para dormir, levantar, trabalhar, comer e passear. Não, a gente tem um propósito muito maior trazido pelo nosso Pai Criador, pelo nosso Pai Alorum, que nos dá a bênção, a luz e a proteção. O que está do nosso lado, né? Do nosso, que a gente abraça, né? Está a carta do Imperador, né? Que é uma carta também muito boa também, né? E o Imperador, ele é representado por quem? O Imperador, ele é representado pelo nosso Pai Xangô, né? Então, nosso Pai Xangô, ele é a justiça, né? Ele é a liderança e ele que dá a ordem é a justiça. Então, assim, é a justiça divina aqui. Então,
tudo tá na mão da lei divina. Vai ser conforme a lei divina acha que tem que ser. Não é conforme a gente gostaria. Eu sei que às vezes a gente tem uma crença limitante, uma ilusão criada. Ah, não, vai ser do meu jeito, do jeito que eu quero, vou fazer. Não. Quando Xangô chega, na verdade, a gente fala que a vida é via de mão dupla, vai e volta, porque um dia você plantou e um dia você vai colher, né? Então, assim, se você plantou lá muita tempestade, muita coisa negativa, né? Então, assim, não adianta você querer achar que, eu vou colher só flores bonitinho. Não. Quando a justiça chega, por mais que o ser humano acha que ele tá talvez acima de Deus, que ele controla tudo, brinca, às vezes até tem gente que está brincando de estar acima, de ser não. Quando a justiça chega, é a justiça divina. Então, assim, é ele que bate o martelo. Por isso que a gente sabe que ele é representado pela balança, né? Porque é o equilíbrio. Então, ele traz o equilíbrio, a bênção, a força e a proteção, né? E o que está do nosso outro lado, que seria o oculto, né? É o pendurado, né? Então, na verdade, o pendurado, ele também, olha que coisa interessante, né? Se vocês pararem em ver, o sincronismo é muito, muito legal e muito interessante. Porque o pendurado, mesmo ele estando no lado oculto, ele também é representado por Omulu e por Obaluaê, por nosso pai Omulu e nosso pai Obaluaê. Então, tá nos nossos pés e tá também no nosso lado oculto, né? Então, assim, o que quer dizer, né? Ele pede o quê? Uma pausa, porque o pendurado, se a gente virar ao contrário, gente, olha, a gente não tá pendurado, ó, tá vendo? Então, às vezes, é necessário que a gente dê uma pausa. É necessário que a gente faça uma transformação. Porque ele é representado pelo tempo, né? A sabedoria, né? Que ele vai vir através da quietude e do sofrimento. Às vezes, a gente fica em certas situações, né? E a gente sofre, né? Sofre muito, mas às vezes é necessário a gente dar uma pausa para a gente ver que a gente não precisava estar pendurado. Era só uma questão da gente parar e refletir um pouquinho, e a gente vai ver que até aquele sofrimento ele foi necessário para a nossa evolução, né? Por isso que ele fala, a gente fala que a gente fica pendurado, porque ele é uma suspensão, né? É um sacrifício, né? É uma pausa, né? Para novas perspectivas e introspecções, né? É transformação interna. Aqui a gente está sendo convidado e energeticamente falando, é como se a gente tivesse que falar assim, peraí, se eu tenho Oxum na minha cabeça, que é a minha mãe, no meu coração, abraçando, eu tenho meu pai Xangô, nos meus pés eu tenho meu pai Omulu, aqui também tem meu pai Omulu e meu pai Obaluaê, e se eu quiser, eu faço a transformação. Eu estou assim até então, porque de repente a gente pode estar vivendo a vida de outras pessoas, tentando agradar alguém, ou com ciclos viciantes, né? Ou às vezes muitas crenças limitantes, né? Quantas crenças limitantes a gente tem numa vida onde as pessoas falam, não, você tem que fazer pelo outro, você tem que viver o outro, e aí você está sofrendo e aí você não quer essa mudança, e na verdade não existe nem aquela mudança que você está fazendo, porque, não, então tá bom, então, só que você não está feliz, né? Porque isso é uma nova transformação, por isso que chama uma pausa, né? É uma introspecção interna. Vamos mudar, vamos voltar para si, para que a gente possa ter controle da nossa própria vida, né? Então, isso é o que nós estamos, esse é o nosso campo de vibração, tá? De todos nós. Porque não é, como eu já acabei de falar, como não é uma leitura particular, então é para todos, né? E o que nós estamos abraçando do lado, né? Olha para vocês verem que interessante. Do lado nós estamos abraçando quem? Namorados, né? Que namorados, na verdade, ele é representado por Logun Ide, que ele traz o quê? O equilíbrio entre os opostos, né? Aqui nós temos que ter as escolhas. Pode ver que tem duas pessoas do lado, né? A gente precisa ter escolha. Essa escolha não é só amorosa, tá, gente? Pode ser escolhas das coisas da nossa vida também, né?
que às vezes a gente precisa trabalhar para a gente dar uma olhada internamente, para a gente ver, peraí, qual a escolha que eu quero para minha vida? Isso aqui é o que está do lado, né? Mas eu preciso escolher, né? Porque quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Então a gente precisa ter escolhas, né? Não dá para abraçar o mundo, não dá para ter, principalmente relações, né? Relacionamentos, né? Ah, não, eu quero ter 2, 3. Não, não dá. A gente precisa ter verdades, né? Você tem que se... a gente precisa ter verdades para que a gente possa viver uma vida em paz, em harmonia, né? E junto também tem representação de Oxóssi nessa carta, né? Que Oxóssi, ele pede a necessidade da gente seguir, né? Seguir o nosso coração, né? Tomar decisões com clareza, né? Quer seja ela amorosa, quer seja no que for, a gente precisa ter claridade, né? Saber aonde eu quero chegar. Tanto é que Oxóssi, a gente sempre pede para ele, meu pai, que a sua flecha seja certeira, que eu saiba, mas a gente tem que pedir para ele onde a gente quer chegar. Pai, vai para mim, põe essa flecha certeira para que eu chegue em tal lugar, né? Principalmente porque tá do lado, né? Logun Edê, para quem não sabe, né? Ele é filho, né? De Oxum com Oxóssi, tá? Ele também tem a representação da beleza, da riqueza, tá bom? Então, assim, olha para você ver que interessante que as cartas, elas vêm falando com a gente num sincronismo muito lindo, que a gente fala assim, gente, é muito importante se a gente começar a prestar atenção, né, nos sinais, o quanto é importante, né, o quanto é necessário, às vezes, algumas mudanças, algumas coisas, para que a gente possa viver uma vida realmente com amor, com alegria, né? Então, assim, a gente precisa saber onde a gente quer chegar, né? A gente precisa saber, qualquer coisa serve? Não, não é qualquer coisa. A gente não quer qualquer coisa. A gente quer, na verdade, viver no equilíbrio, né? A gente precisa do equilíbrio, né? Da força, do equilíbrio, para que a gente possa chegar, né? E olha que interessante, nós estamos falando da nossa mãe aqui, Oxum, aí ela sai aqui, sai quem? O filho dela, né? Então, vamos pedir, né? Vamos saber ter calma. Por isso que aqui pede a pausa, gente. Porque, assim, não tome atitudes precipitadas. Respira, reza. Põe o joelhinho no chão lá, ou converse com Deus, cada um do seu jeito. Mas, assim, converse com o coração, com a alma, né? Se entrega de verdade para Deus para que as coisas possam fluir. Porque vocês não podem esquecer que toda causa tem um efeito. Então, toda escolha é permissão, para que lá na frente vocês não se arrependam. Então não faça nada no imediatismo. Primeiro se ligue direto a Deus, Pai Criador, onipotente, onisciente, que tudo vê e tudo sabe, né? E o que vem do lado também? Vem a nossa carta, né? Da justiça, né? Que ela vem do lado. Olha que interessante, né? Que ela é representada pelo nosso pai Xangô e pela nossa mãe Ansã também. A carta da justiça. Que é Xangô, né? Xangô, ele é o nosso pai, que ele tira... A gente tem que sempre pedir para Xangô, gente. Nunca peça para ele fazer justiça. Peça sempre para ele nos dar equilíbrio, nos dar força, coragem, né? Mas tirar a injustiça. Nunca fale para ele, meu pai Xangô, vai lá e faça justiça. Porque nós estamos vivendo várias encarnações. A gente não sabe o que a gente fez em outras vidas. Ninguém está a passeio nessa terra. Ninguém veio porque é bonitinho, não. Nós viemos porque, na verdade, a gente também tem compromissos e deveres a cumprir de vidas passadas, né? Então, de repente, aquela pessoa que você tá falando assim, ai meu Deus, vai lá, faz justiça contra aquela pessoa. De repente, eles são grandes professores que estão te dando a oportunidade para que você possa reverenciar a sua vida com paz, com harmonia, com clareza, né? E de repente, o que está acontecendo? Você está querendo lá, assim, vai lá e faz essa justiça para mim. É mesmo? Tá, mas aquela pessoa, ela está vindo, na verdade, para ser seu grande professor, por quê? Porque em outras vidas você acabou fazendo isso, ou às vezes até muito mais contra essa pessoa. Só que, na verdade, ela chega nessa vida como grande professor para te ajudar, para você cumprir a sua evolução espiritual, né? Então, vamos pedir que o nosso Pai Xangô
nos dê força, mas que ele tira a injustiça, tá certo? Qual outra carta que chega junto com a gente do lado, né? É a carta do mago, né? Olha para vocês verem como é interessante, né? Se a gente parar e analisar, a gente vai ver como o sincronismo é muito interessante, né? Porque assim, nada tá perdido e nada tá por acaso, né? Porque o mago, ele é representado pelo quê? Pelo nosso pai, o Sain, né? Nosso pai, o Sain, ele é o orixá das ervas, né? Do conhecimento, ele é o orixá da transformação, né? Ele abre caminho, porque ele é alquimista, gente. Então, ele vai trabalhar na evolução, ele vai transformar coisas, né? Então, assim, do lado nós temos algo que está transformando, que o nosso pai, o Sain, está dizendo pra gente, olha, só que ele, se a gente parar e ver, ele é pai do conhecimento, então a gente precisa pedir o conhecimento, né? Vamos na busca do conhecimento, de repente, do lado, o que está se pedindo pra gente? Vão buscar um pouco o conhecimento, vão estudar, vão procurar, porque assim, pensa que a gente vai ser um alquimista, que a gente vai transformar ervas e tudo, só que a gente não estuda, e de repente você vai pegar uma erva errada. Então, não, vamos procurar o conhecimento de nosso pai, o Sain, nós vamos agradecê-lo e vamos pedir, pai, mas vamos buscar para que a gente possa nos ajudar, de repente, pode ser talvez até de uma erva, que você coloque ali, que te dê uma calma, que te dê um discernimento maior, né? Para que a gente possa. E agradecer, né? Porque se ele é o pai das ervas, então que a gente multiplique, que a gente seja o alquimista das nossas vidas com coisas boas, né? Fortalecendo e fortificando, curando as nossas feridas, nossas crianças interiores, né? Traumas que talvez a gente vem trazendo de geração em geração. A gente vai agradecer muito aos nossos ancestrais, mas nós estamos vivendo um novo ciclo, uma nova era. Então, assim, a gente vai dizer, meu muito, muito, muito obrigado. Mas daqui para frente a gente vai ser um alquimista trabalhando o bem, a evolução, a benção, a prosperidade, né? Sem ficar a gente fazendo aquele apego, aquele controle, né? Isso não, gente. Vamos trabalhar para o melhor. A carta também que nos ajuda muito, muito, muito. E a última, que está do nosso lado, é a carta do louco, né? Que a carta do louco, ela é representada pelo orixá Exu, né? Nosso guardião, que ele abre os nossos caminhos, né? O pai da comunicação, da transformação, né? Ele faz o quê? A gente precisa ter liberdade, né? Porque Exu é liberdade, ele... Por isso que ele é dono dos caminhos, né? Não tem caminho fechado para Exu. Exu vai lá, ele abre, ele transforma, né? São novos começos, né? É uma natureza imprevisível, né? Ele faz com que a gente seja livre, porém a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado com a impulsividade, né? Para que a gente não abra, que a gente possa ser livre, mas que a gente não deixe que a impulsividade vai abrindo caminho, abra caminhos novos, mas tomar cuidado também, né? Porque o louco, ele também, ele pode entrar em várias tendências. Então, assim, vamos procurar o melhor, né? Vamos pegar o nosso melhor, fazer o nosso melhor e caminhar para o nosso melhor, né? Sim, foi muito interessante as cartas que caíram. Eu acho que são cartas, assim, que tá fazendo um alerta pra gente. Foram cartas muito, muito boas, né? A gente tem muito pais e mães orixás nos orientando o tempo todo aqui, nos abençoando, né? Fortalecendo e fortificando os nossos caminhos, tá bom? Agora eu vou pedir a bênção divina de nossos guias, mestres e mentores, para a gente ver como que tá a conexão energética, né, dos nossos chakras, né? Então vamos ver. Para quem não sabe, quando o pêndulo ele roda, é que sentido horário, é porque a nossa energia está fluindo bem. Se ele parar é porque está estagnado, né? Vamos ver e vamos pedir a conexão divina, né? Aqui seria da nossa cabeça. Graças a Deus está fluindo, tá tudo bem, graças a Deus. Vamos ver no nosso cardíaco. Tá tranquilo também. Vamos pegar como se aqui fosse o nosso umbilical, né? Tá tudo bem. Graças a Deus a gente tá conectada, né? O sexual.
tá tudo certo. Nós estamos bem equilibrados, graças a Deus. Que a luz divina de Deus possa estar sobre todos nós, abençoando, que Arcanjo Miguel possa usar a sua espada para nos ajudar, para nos defender, né? Para que a gente não seja tomado por energias densas e pesadas, que a gente possa realmente estar num processo evolutivo, né? Querendo sair desse pendurado, né? Porque a gente pode fazer isso, né? A gente pode dar uma pausa, fazer essa transformação toda, para que a gente possa caminhar na nossa vida com bastante lucidez, com bastante alegria, bênção e prosperidade. A gente só tem a agradecer. Por isso, nesse momento, eu agradeço a todos vocês que estiveram comigo até este momento, que a luz divina de Deus esteja com vocês todos. Convido agora vocês, vamos fazer uma respiração agora, para que a gente possa dar encerramento, depois vai ter outras mensagens, mas que a gente vai encerrar com a carta de tarô. Por isso eu convido vocês, respire fundo novamente, vamos lá, com calma. Segura, 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 solta devagar. Respira conhecimento, bênção, proteção, alegria. E solta medo, desconforto, tudo aquilo que de repente está atrapalhando o nosso caminhar. Que nossos pais e mães orixás possam nos abençoar. Que o nosso Pai Oxalá, com a sua dimensão divina, né, Criador de todas as coisas, nos ilumine, nos proteja e nos ampare nas nossas vidas. Gratidão infinita a todos vocês que estiveram comigo até este momento. Que a luz divina de Deus esteja com todos vocês, né? Que Maria Santíssima abençoe todos os anjos, arcanjos, querubins e serafins, seus anjos de guarda. Gratidão infinita. Que a luz divina esteja. Caso alguém sentiu sintonia com essa mensagem, quiser fazer uma mensagem particular, é só entrar em contato, que a gente marca. E eu sou muito, muito grata a vocês. Obrigada. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, hoje e sempre. Que assim seja, que assim será, que assim já é. Graças a Deus.